tem que se dizer o seguinte, a partir de agora, eu também sou totalmente contrário a você trocar de treinador agora. Isso não é correto, não. Isso aí quem faz é o Flamengo, né? Que tá perdido lá na sua gestão de futebol. E quando ganha Libertadores ou Copa do Brasil, troca treinador também. Então não é correto não trocar o treinador. Mas que ele vai ficar sob observação todo jogo, vai. Vai. Isso eu não tenho dúvida. Pela juventude, por ser um cara muito novo, sabe? Já tem corintiano aí pegando no pé dele pra caramba, como se ele fosse o culpado pela derrota de ontem. Ele não foi culpado. Porque ele poderia ter posto o Romero e não pôs o Pedrinho. Diz que o Romero não tá nem andando. O Romero não tá jogando bem. Desde que voltou, ele não fez uma partida boa. Mas aí tá o negócio. Então, o Pedrinho entrou bem no jogo. E o Pedrinho entrou bem no jogo. Quem merece demissão foi o cara que contratou o Romero. É lógico. Isso é o cara. Por que não vai? O Romero diz que não tá nem andando. O Balbuena também tem que ver por quê. Eu adoraria que os treinadores tivessem a paciência que os dirigentes tivessem com os seus diretores de futebol e com os próprios presidentes, né? Insisto, a paixão que, por exemplo, o Landim tem com o Brasco, também, com os empresários. E o trabalho do Corinthians vai ser especialmente difícil, porque é de fato um treinador novo no seu primeiro trabalho e que vai ter que fazer mudanças profundas num time titular cheio de jogadores com muita história, muito mais história do que ele, inclusive, aliás, alguns até com pouca diferença de idade em relação a ele. Júnior Moraes. O Júnior Moraes. Quem contratou o Romero, o Júnior Moraes? Se eu tivesse num dia assim, de muito mal com a vida, eu ia dizer que esses caras não são corintianos. Mas como eu ando numa fase generosa, eu só vou dizer que eles são extremamente incompetentes. Então é o seguinte, o presidente do Corinthians devia chamar essa turma e falar: vocês não têm condição de trabalhar no Corinthians. Infelizmente, tchau. Ele não vai fazer isso, até porque também a gente sabe que o centrão político do clube não permite isso, e a gente sabe que essas funções, elas têm muito a ver com o fato de você ter que agradar vários grupos políticos. Tem eleição que também votam, eleição esse ano. Então ele não vai ser... empresários mesmo, que às vezes são credores do clube. Exatamente, que não quer. Um clube que, aliás, deve 1 bilhão. Deve para todo mundo, inclusive para empresário também. Agora, o trabalho é difícil por conta disso. Como é que vai se reformular? Não estou nem falando do elenco, eu estou falando do time, o time titular. Como é que você vai encostar alguns desses caras, sendo que as peças de reposição também não são boas? Porque, vejam, é um Corinthians que foi eliminado pelo Ituano, mas fez campanha pior que o Água Santa e conseguiu empatar com a Portuguesa de Desportes. Olha só o combo que está esse Corinthians em 2023. Então o time é muito ruim. O time está muito ruim, né? O elenco poderia oferecer, mas está muito ruim. E aí eu chamo a atenção para um artigo muito, muito bom que eu li hoje no Jornal Estado de São Paulo, do Robson Morelli, que ele fala o seguinte. Grande Robson. Aliás, belo texto. Ele diz o seguinte: vamos ver o que está acontecendo agora com Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Porque é muito fácil a gente vender a ilusão de que a história de que o campeonato estadual não tem importância, sabe, o torneio mais fraco que um clube vai jogar ao longo da temporada. Só que, quando acontece exatamente esse tipo de coisa que está vendo do Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, o torcedor fica alucinado, irado da vida, o Cartola não consegue oferecer as devidas respostas e ninguém sabe o que fazer. O Ronaldo, então, ele é xingado pelo torcedor do Cruzeiro, lá no Flamengo todo mundo pede a cabeça de um monte de gente, inclusive o técnico e no Corinthians, isso aí. E agora, o que nós vamos fazer? Eu acho assim, se o dirigente quer usar o campeonato estadual para preparar o time, e ele não pode dar um bico, ele não pode falar que o campeonato é ridículo, é ruim, porque afinal de contas também envolve interesse de patrocinadores, ele pelo menos deveria dar o seguinte recado para o seu torcedor: não adianta pegar do pé, porque eu vou, por exemplo, com esse técnico até o fim. Para pelo menos dar um pouco de tranquilidade para quem está comandando um time ainda em construção, ou pior, às vezes em reformulação. E isso ninguém faz. Ou desconstrução, como tem sido o Flamengo. Sim. Você quer toda hora falar do Flamengo? Não, agora, a gente falou, sim, mas hoje não, hoje eu tô falando do Corinthians. Então, eu vou a boca hoje. Já, na próxima 1h30, mais todo hoje eu falei tua boca. Pronto. Mas eu só falo do Flamengo aqui. Agora. Não sem razão. Agora, sobre essa situação que o Piperno falou, né, do elenco, reformular. Gente, eu até pedi pro Kaique, pro nosso produtor aqui, o Kaique Lima, passar o elenco do Corinthians, porque eu queria comparar até com outros elencos. Vamos lá, o time titular de ontem, Cássio. Joga em qualquer time. Tem muitos goleiros melhores no Brasil? Não. Fagner, tem muitos laterais direitos no Brasil melhores do que ele? Não. Não, deixa eu falar. Gil, aí eu concordo, já tá envelhecido. Bruno Mendes não é um péssimo zagueiro. Não acho também não é um espetáculo do De Leon, Gamarra, Anchieta. E Fábio Santos também.
Tá? Fábio Santos já tá há 37 anos. Mas Vinha, então, ontem ele jogou mal. A gente tem 3 jogadores aí, 2 que a gente considera muito bons pro nível do Brasil e um regular. Aí vamos lá, né? Aí vamos lá. Rony, que jogou como titular, realmente é ruim. Não, eu acho o jogador ruim, não. Até ele é o único que marca, corre por tudo. Tá, um jogador razoável. Aí agora, olha os nomes aqui, ó, do time titular. Juliano, Renato Augusto, que joga pouco, mas é titular. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Todos são bons jogadores. Todos. Aí agora vamos lá, vamos pro banco. Fausto Vera. Bom. Maicon. Muito bom. É o que eu falo. A gente fala em reformulação. A minha pergunta é por que... Não é reformular muito. É do Queiroz no banco. Balbuena, que as pessoas falam que é velho. Não é velho, tem 30 anos. Mas não tá bem. Sim, mas é bom jogador. Não. Aí é o que eu falo. Eu não sei se é reformulação ou se é fazer esse time que tem hoje jogar bem. Não, então... Entendeu? Porque não é um time ruim. Não acho que seja reformular, acho que é reforçar, é bem diferente. Uma coisa é reformular, manda todo mundo embora, aquela coisa que a gente adora falar, e a imprensa também é responsável ou irresponsável por isso. Mas esse elenco que eu te falei, Mauro, esse elenco que eu te falei, não é elenco pra chegar na final do Paulista? Claro que é. Não é pra cair dentro do Ituano, não é pra estar atrás do Água Santa. Sempre lembrando também, e não deixei ter uma certa razão, que o Corinthians, por ter tido um grupo fraco, ele evidentemente não enfrentou 2 dos rebaixados e o Ituano que não fez uma grande campanha. Então ele perdeu alguns pontos que outros venceram. Ganhou 6 de 13 jogos. Não é grande coisa, mas também não é um desespero absoluto. Tá? Também é bom lembrar isso. Não, o Corinthians realmente é campeão, que falou o Bruno, mas é dever lembrar. O Corinthians também não enfrentou Ferroviária e São Bento, que foram os 2 times rebaixados, que eram provavelmente 6 pontos a mais. Enfrentou o Portuguesa, né, Mauro? Empatou, né? E jogando muito mal em Brasília. Em campo neutro ainda. Não, em campo neutro, que era neutro como se fosse o Parque São Jorge, né? Assim, enfim, pela torcida, e jogou muito mal, jogou horroroso aquele contra a Lusa. Então, assim, tem essas nuances e tal. Mas é campeão muito ruim. Não, mas o que eu digo, né, Bruno, que você estava falando também, é que o time não é ruim. Não é. É que eu acho que esse time não joga. É isso, por que esse time não joga? Tem uma coisa, o Corinthians nos últimos 2 anos, ele ficou em 5º e 4º no Campeonato Brasileiro, mais ou menos com esse elenco aí. E acho que esse ano ele vai fazer um brasileiro mais ou menos nesse nível também. Por aí. Acho que para brigar por um grande título, por um título brasileiro, por um título de uma Libertadores, aí sim ele precisaria se reforçar. Mas para fazer uma campanha boa, o 4º lugar é uma boa campanha, não é uma campanha ruim. Isso ele pode fazer. Aí, acho que, como eu falei, nos últimos anos, acho que o Palmeiras e o Flamengo, sim, destoaram. O Atlético Mineiro oscila, teve um ano excelente em 2021. Dos outros, acho que aí tem uns 8 times, mais ou menos, que são do mesmo nível ali. Aí, por gosto pessoal, você pode colocar esse eu acho um pouco melhor, um pouco pior. E o Corinthians está nesse bolo. Acho que o Corinthians está nesse bolo com o São Paulo, com o Internacional, com o Grêmio, com o Fluminense, com o Atlético Paranaense. Acho que está por aí. Então, assim, para fazer um campeonato igual ele fez os últimos 2, acho que esse elenco é o suficiente. Ele joga em casa, normalmente ele ganha. Aí, continua também, acho que há 2 anos, as mesmas coisas que a gente já falou várias vezes, vai mal em fora, ganha, vai bem em casa. Ontem, mesmo em casa, não foi bem. Aí tem outra questão, que ontem entrou com o Renato Augusto, com ele, sem ele também muda muito o desempenho. Mas para o nível do jogo de futebol brasileiro, para ficar entre os 4, 5 primeiros, o time é suficiente. Para brigar com o Palmeiras bem num pontos corridos, ou com o Flamengo bem num pontos corridos, aí não é. O que me incomoda não é nem até posição, é que não joga nada esse time do Corinthians. São poucos jogos muito bons. E não é um time ruim. Flávio, eu vou te passar para não te interromper. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com mais de 30 mil pessoas, hein? Que bom, hein? Fala, Flávio Prado. Coloquemos uma situação. O time do Corinthians do Silvinho era um time razoável. Ficou em 4º, né? 4º ou 5º lugar. Aí veio o Vitor Pereira. E era um time razoável que ficou em 4º. Aí veio o Fernando Lázaro. É um time razoável que oscila dessa maneira. A verdade é que esse time não funciona. Nós já estamos falando de 2 anos de pouco. Time nessa faixa, o time não funciona. Se ele não funciona, esse grupo de jogadores não é tão bom como parece que é. Esse é o ponto. Não tem dúvida. Porque assim, se você... não funcionou. Ou será que não encaixa? Porque todos esses jogadores jogaram bem em outro lugar. Não encaixa, o Roger Guedes jogou bem em outro lugar, o Yuri Alberto jogou bem em outro lugar. Se não encaixa, você tem que mexer. O problema todo é que são 2 anos já. Não é que... eventualmente... 2 anos com o setor da equipe mais envelhecido. E 2 anos pesam muito, com treinadores diferentes, com filosofia diferente. E com o setor da equipe bem mais envelhecido. Você pode dizer assim, o ambiente com o Vitor Pereira não era bom. Ou era, o Silvinho era ótimo. A verdade é que o Corinthians não joga. Tá, mas aí o que você faz? O ambiente agora é muito bom. Mas antes do Silvinho. Mancini.
Então, teve um período que ele jogou com o Mancini, depois já começou a não jogar. Faz muito tempo que esse elenco não joga. Mas aí que eu te pergunto... Esse elenco ele existe desde o meio de 21, assim, quando chegaram Juliano, Roger, Renato e William. Então o que se faz? Porque não dá pra você demitir, porque você vai ter que rescindir o contrato, é uma fortuna. Mas você vai ter que mexer. O que você faz? Você vai ter que mexer. Vai ter que reforçar. Você vai ter que reforçar, você vai ter que... só vai aumentar, porque já são jogadores caros. Você vai ter... mas aí você tem que... Mas aí por que você gastou dinheiro com o Balbuena? Por que você gastou dinheiro com o Romero? Por que você gastou dinheiro com alguns jogadores que... Eu não esqueço que o Jonathan Cafu jogou no Corinthians e tem contratos. Eu sei, Flavinho, mas eu concordo com você. Mas até o Luan que tá disponível. Mas o que você vai fazer? Porque, ó, você falou aí, Balbuena, salário gigante. O próprio Fagner deve ganhar muito bem. Romero? Não deve ter vindo pra ganhar Romero. O Luan é o maior exemplo. O Corinthians não consegue rescindir com ele. E o Alberto. O time já gasta muito, vai gastar mais com reforço. Mas eles fizeram bobagem. Foram eles que contrataram. Mas então... O mesmo grupo que tá aí faz mais de 10 anos. O André Sanches é dono do Corinthians há mais de 10 anos. Tem que cobrar esses Desde caras. 2007. O clube não é deles. Bem mais. Tem 2007. que cobrar desses caras. Eles é que fizeram essa bobagem. Você tem que ver se isso dá encaixe. Porque, por exemplo, o Balbuena, o nome Balbuena, ótimo. Mas como é que o Balbuena está jogando? O Corinthians tem um grupo de análise de desempenho excelente. Duvido que os caras não avisaram que o Balbuena não estava bem. Duvido que não avisaram que o Romero não estava bem. Duvido. Os caras são ótimos, são ótimos. O trabalho deles é excelente. Eu até sigo alguns em rede social. Os caras são ótimos. Mas eles contratam. Sabe, aquele esquema de dar satisfação, Aí, meu amigo, tem que cobrar os caras, porque o elenco não funciona. Não adianta olhar a individualidade. Futebol é uma coisa coletiva. Eu sei, mas o que eu tô falando é que eu acho que não tem jeito. Oportunidade de negócio, segundo a visão. Oportunidade de negócio pra quem? Pra quem? Esse é o ponto. Pra jogar pra galera, pra nós. O que eu tô falando, que eu vou até jogar pro Piperno, só porque a gente já vai voltar pra Rádio Jovem Pan, é o seguinte: eu não sei se tem solução, a não ser fazer esse time jogar. Porque o elenco já é muito caro. Foi o que você falou. Não encaixou. Mas não dá mais pra jogar. Não vai jogar. Eu sei, Flávio, mas tem que ver até quando vão os contratos desses jogadores. Porque não dá pro Corinthians ter tantos jogadores caros e contratar mais jogadores caros. A gente sabe que o Corinthians não vai contratar jogador médio. Então não vai. Então você tem Calma que a gente vai voltar pra rádio, senão você vai se irritar. Ó, 4 segundinhos. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Porque, Flávio, eu concordo com você, esse time não encaixa. Mas é muito jogador caro junto, não dá pra contratar mais. Tem que fazer os que estão lá jogar. Vai ficar isso aí, não vai ficar, não vai encaixar. São estilos bem diferentes, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro. E um pouquinho do Mancini. Não vai funcionar, não funciona. Não é, porque assim, pode acontecer, num primeiro momento. Você olha, por exemplo, o Fluminense, ele vai contratar um jogador específico. Você viu que o Pirani chegou? Pô, o Pirani era reserva do Cuiabá. Aí você traz o cara que custa relativamente barato, ele está encaixado no seu sistema. Para dar só um exemplo. Palmeiras, quando traz o jogador, você pode olhar que é um jogador ali, ó. Tá certinho. Ele encaixa certinho ali. Essa responsabilidade... E nem sempre tão rápido, como é o caso do Tabata, que jogou demais. Exatamente. Aí você, o próprio Zé Rafael, o próprio Veiga, todo mundo. Mas você faz uma contratação onde você tem a responsabilidade de saber como é que funciona no todo. Quando você contrata de baseada para dar satisfação para a torcida, São Paulo faz isso. Quando você... E o Corinthians. E ex-ídolos. Ex-ídolos do clube. Exatamente. Renato Augusto e Paulinho são exemplos. Aí, Balbuena, Romero e... Isso é uma irresponsabilidade. Aí você não tem time. O corintiano vai aceitar o Corinthians, como disse o Bruniel, que é mesmo, no máximo chegando num quarto, quinto lugar do campeonato, sendo pulverizado por Palmeiras e Flamengo em todas as estatísticas o tempo inteiro. Vai continuar assim. Vai ter que, ou vamos fazer coisa responsável. Vamos ter um sistema de jogo e trabalhar o sistema de jogo para poder trazer jogador pontual que possa custar mais ou menos, não importa, mas que seja um jogador adaptado àquela situação e não um ex-ídolo. Pô, basta ser um ex-ídolo. Eles trazem o Wagner Love de novo. Trouxeram o Jô de volta. Trouxeram o Wagner Love em 2019. Quase termina a de ex-jogador, tem o Romero, tem o Balbuena, tem o Paulinho, tem o Maicon, tem o Fábio Santos. O Fagner lá atrás também, Fábio Santos. O Fagner também é. O Fábio Santos. E claro, o Fagner, pra mim, só é menos lateral direito na história do Corinthians que o Zé Maria, pai, aliás, do Lázaro. Assim, algumas contratações valem como ele, mas não é toda hora, e não é só no Corinthians. E é normal. Só ex-jogador do Corinthians, que é bom. E que voltaram e saíram, teve o Love, o Jô, esses caras também, nesse período. Então, não pode. Será que não tem nenhum ex-jogador do Fluminense, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador
de São Paulo. Elenco aqui, o Corinthians monta uma defesa inteira e 3 meio-campo só de ex-jogador. É um absurdo isso. Eu acho que o até Jadson não... voltaram também. É um erro eu acho terrível que isso. Deve ser, uma boa questão levantada pelo Flávio, deve ser hoje dos elencos de Série A que tem mais jogadores que foram e voltaram. Com certeza. O que não é de problema algum. O maior jogador do Palmeiras do século foi e voltou. Que é o Dudu. Sim, mas desde que esteja funcionando. Exato, não é trazer Mas o não é uma regra. ex-jogador. Era mais novo. Mas mesmo assim, Ele mas voltou o antes dos problema 30, né? Esse Fagner, ex-jogador, quando ele voltou, teve funciona, ótimo ele momento, cabe no sabe? time agora? Essa é a pergunta. Esse ex-jogador, se cabe, ok. Se não, traz um ex-jogador. Ué, o Flamengo é rei de trazer ex-jogador do Fluminense. Me parece que funciona, né? Que aí... Ué? É do Ué, rival, né? Ué, do Santos? Do Santos, vários. Lógico. Não tem esse negócio de ex-jogador ou não. O cara serve ou não. Não é... Aí o que eles fazem? Dão satisfação pra torcida. Isso aí é um erro gravíssimo. Outra coisa também, não, a gente tem que fazer o time gente. identificado do terrão. O time campeão da Libertadores e campeão do mundo não tem ninguém do terrão. E era um elenco que foi formado barato, quase todo ele, à exceção do Guerreiro. Alessandro e Chicão, que eram os capitães do Corinthians campeão do mundo e da Libertadores invicto, chegaram do time da Série B. Isso aí. Chegaram a estrear, acho que era contra a Penapolense, num elenco que foi formado e falou, gente, ó, a gente vai fazer um time pra Série B. Esses caras, entre aspas, de Série B, foram capitães campeões do mundo. Então não tem a fórmula assim. E é o mesmo grupo político que tá lá desde 2007. Já acertaram muito. Ó, o Nilson vai falar e já vou passar os contratos, porque dá pro Corinthians fazer uma limpa aí. Ô, gente, Fala. deixa eu falar um negócio aqui. Olha, o Corinthians tá numa tanga danada. O Corinthians deve muito dinheiro. E essa dívida que o Piperno falou é fora o estádio. Sim. Fora chamou- o estádio. Outra conta. Então não adianta o torcedor do Corinthians achar que o Corinthians tem dinheiro para contratar jogador para ganhar título. Não tem. Tem esse elenco que tem aí. Ele vai reforçar com o Romero, vai reforçar com o Balbuena já com 30 anos de idade. É esse tipo de reforço que vem pro Corinthians agora, sabe? Então não dá para esperar mágica. Não adianta esperar mais. Os jogadores mais antigos, mais veteranos, o caso do Renato Augusto, é um cara que, para um campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro, é um cara que o Corinthians vai ter que aprender a dosar. Esses caras da defesa também, Fagner, o Fábio Santos, o Gil, vai ter que fazer uma dosagem também. E lutar por uma Libertadores da América. Quem tem que cair na real. E o Corinthians cai na real. Eu vi uma declaração ontem do Roger Guedes dizendo: nós vamos ganhar muitos títulos esse ano, vários títulos esse ano. Só se for em cartório. Só se for no cartório, buscar título para pagar, porque lá o Corinthians tem muitos títulos para pagar em cartório. Não um título de brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Não vejo chance nenhuma para o Corinthians ganhar com esse grupo. Não vejo, eu estou sendo sincero. E principalmente pela dívida que tem. Então o Corinthians tem que mudar o foco. Qual é o foco? Pagar esse monte de dinheiro que deve. Para aí sim voltar a pensar em títulos pela grandeza O e pela objetivo história. imediato é garantir a vaga para a Copa do Brasil. Isso, Quer ver outra coisa? exato, Quer ver outra coisa? exatamente. Fazer uma base forte, que sempre foi um ponto bacana. Mas peraí. Mas a base está toda... Na mão de empresário. Isso daí é um problema. Isso vai acabar. O Citadini me falou isso. Isso. Falou, ó, o único que está muito bem é Palmeiras e Flamengo, os dois. Esses não tem empresário com, Não por com acaso, base, não. né? Olha, não tem empresário com base, não. Corinthians e São Paulo, ele falou, pode dar a mão e sair junto. Porque toda a base de Corinthians e São Paulo na mão dos empresários. Como é que o São Paulo faz um puta time? Ele falou, Era os minutos. Eu torço. Corinthians do Terrão. Ele falou, eu torço até pro Corinthians não vender os garotos. Eu torço até para não vender os garotos, porque não entra dinheiro pro clube. Quer dizer, vende os garotos e não entra dinheiro pro clube. Eu torço para não vender. É diferente do Flamengo. Vende o menino lá, o João Gomes. Vende o João Gomes e abarrota o clube de dinheiro. Você vê que tá fazendo um monte de bobagem aí, mandando um monte de treinador. Essas multas aí podem ter reflexo depois no futebol, hein? No financeiro, hein? Essas multas todas podem ter reflexo no financeiro. Então é esse o Corinthians. É a real que tem que mandar. Mandar a real. Corinthians não adianta sonhar, viu, corintiano? Não vai ganhar nada esse ano não, hein? Não fique bravinho porque não ganhou o Paulista, que era uma chance, mas ganhar campeonato maior, não vai ganhar, não. Ó, contratos do Corinthians. Juliano, até o fim desse ano, dá pra sair. Renato Augusto, até o fim do ano, dá pra sair. Tem que sair, acho que os dois. Não, Isso é melhor ficar. o Renato... Gente, mas ele não fica, consegue ter uma frequência. Não, mas é mesmo assim, quando joga... Aí você garante 15 o minutos não rebaixamento dele, quando ele joga e depois o que vier é lucro. Não, o Renato eu ficaria... Flávio, ele tem 35 anos. Faz Eu uma- não renovaria de jeito nenhum. faz O um Renato, outro o salário contrato. que ele ganha hoje... Então, faz um outro, discute o enfim, salário. negocia e tal, né? Bom, Eu vamos lá. renovaria muito com o Renato Augusto e pensaria bastante Ó, em renovar com o Juliano. Juliano e Renato Augusto, fim do ano.
Fagner, fim de 2024. Já são 2 anos. Ok. Roger Guedes, fim de 2025. Não, 3 Roger anos. Fica. Roger Guedes fica. Yuri Alberto, até 2027. Aí é molecada, Fica. aí tudo bem. Aí dá. Gil, até o fim do ano. Também não dá pra renovar, Obrigado. eu acho. Serviço prestado. Né? Maicon até o fim do ano, empréstimo. E Não aí, é barato, o mas Maicon, ele é muito bom jogador, mas não é barato. ele é muito bom jogador, mas ele tá na Não é reserva. lesionado. E machuca. Tem o do Paulinho ele aí? tem Sempre machucado machuca também, não dá pra ficar. Tem o do Paulinho aí? Calma. Fábio Santos, até o fim do ano. Também vai sair. 37 anos. Acho até que vai encerrar a carreira, né? Pode ser, pode ser. Pode ser. Aí você tem Fausto Vera, até o fim de 2026. Paulinho, até o fim do ano. Também. Se discute. Não deve. Não, se discute não deve ficar. Não, se discute e vê como é que vai. Até, por exemplo, ontem foi um cara importante, não tá bem, tem uma lesão séria e tal. Então. Assim, estamos em março, né? Dia 13. Cara, é muito cedo pra falar. Até sabe que- amanhã. Balbuena, calma aí, Interno. Balbuena, empréstimo. Até o meio do ano. Até o meio do ano. Obrigado. Tchau. Romero, até o fim do ano. Tchau. Também tchau. E Cássio até o fim de 2024. Ou seja, Se discute. Maicon, tchau. Fábio Santos provavelmente vai encerrar. Marca difícil a negociação. Gil permanência, também não deve ficar. Juliano, acho que não deve ficar. Paulinho não deve ficar. Deve ter uma limpa. E Romero não deve ficar. E tem o Luan. O Corinthians O Luan que começa... termina no Luan final do até ano. o fim do ano. Você vê, aí começa já um trabalho... Dos 13 Luan. nomes que a gente falou aqui, Luan, não 7 esqueça do Luan. o contrato se encerra no fim do ano. Então, aí você começa a fazer um trabalho de mudança de perfil. Sim, Não adianta começar perfeito. a trazer ex-jogador do Corinthians de novo. Né? Não, fazer um trabalho de Tá perfil. falando sobre o São Paulo que você comparou com o Leco, tem uma hora que acaba, viu? Tem uma hora que Sim. os títulos vão ficando muito pra trás, aí você vai procurar o ex-campeão Não faz falando, muito esse tempo aí que eu já joguei. aposentou. Eu acho que o Corinthians Tem uma já hora tá que entrando nessa acaba, fase. Não faz muito tempo que eu joguei contra o Zenon ainda tá batendo bonito na bola, mas tem que falar baixo, senão alguém. Pô, o Zenon, né? Mas aí você começa Beijo. a trazer, aí o São Paulo vai buscar o Éder, né? Sabe essas coisas? Aí o Você São não Paulo pode. começou a buscar os caras pra outra função. Rogério pra técnico, Raí pra diretor, o Lugano... O São Paulo, Tem jogador, o tudo Corinthians- escudo. O Corinthians Éder tá tem que jogando mal fazer... no Criciúma. O Hernanes, né? O São Paulo, o Corinthians tem que, primeiro, fazer a base voltar a produzir jogador. Porque o moleque, ele quer ser... A maioria quer jogar no Corinthians. A maioria de torcedores Claro, é no Corinthians. Corinthians né? e Flamengo, Então com botar o certeza. moleque na base. Você começar a fazer contratações onde você possa... Eu critico a contratação do Yuri Alberto, não pelo Yuri Alberto, por ter dado o Robert Renan, que é um jogador de potencial. Mas jogador desse porte, você investir caro, não tem problema. Deu a preferência Você do tem- Pedrinho também. Exato. Você tem... É o quê? Deu a preferência Então, pelo olha Pedrinho. aí. Provavelmente mais 15 Olha jogadores que vão loucura nascer isso aí. ainda, né? Isso você não pode fazer. Você, Botou, fez você um dá gol. o jogador, você não repõe. Esse é o problema. Fazer negociação mais correta, sabe? Preservar o que é seu, mas tem que ser seu. Quanto será do Pedrinho aqui? Do Robert Renan não era 30% só do Corinthians. 55 o Robert Renan. Aí não adianta. E o moleque é entendeu? muito bom, né? O do moleque é Queiroz muito bom. era 90, deu também tudo. Tu pro ainda, Zé. eu acho que tudo Tá no bem, meio eu do acho que ano. ele já passou, poderia passar. Mas o Robert Renan tem um potencial absurdo. Absurdo. Robert Renan foi um dos jogadores sub-20 convocados pelo Ramon para amistoso com o Marrocos. Mas esse do sub-20 eu acho que é um dos que tem chance de ter carreira longeva. seguir Gente, na todo principal, mundo né? sabia disso. Sim, o Robert Renan, Todo sim. mundo. O Robert Renan não é novidade, não é aquele cara que você fala, nossa, olha esse moleque. Desde sempre. É a mesma coisa que sim. o Palmeiras ter dado o Hendrick como parte do pagamento do jogador X. Todo mundo sabe. O Darcy Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é a nunca mesma jogou no coisa, time principal. exato. Você já sabe que o cara É tem um bom. potencial gigantesco. Pode ser que não vire. Mas você sabe que o cara tem potencial. Sem dúvida. O Robert Renan é igualzinho. Como é que o Corinthians está com parte de pagamento? Isso é um péssimo negócio. E a reposição quem é? O Balbuena. Você dá um jogador bem jovem e traz um jogador... Mas deixa eu te veterano. falar, tem clubes que às vezes fazem isso e funciona, como o Flamengo. Sim. O Flamengo às vezes vende os garotos, mas vende muito bem. olha Flamengo- quem- o Flamengo E aí ele vendido contrata muito bem jogadores já também. mais, já o mais jo- consagrados. mas o jogador Alguns é não do- rendem o esperado. Não, o jogador do Flamengo, primeiro, é jogador do Flamengo. Portanto, fica com todo dentro. Segundo, olha a idade dos jogadores que o Flamengo traz. Ele trouxe o Gabigol, ele trouxe o Gerson, que ainda é bem jovem. Pedro. Ele trouxe o Pedro. Olha a O diferença. Arrascaeta, quando chegou... Não, e quando Arrasca- vende, o vende, Corinthians vende. traz. O Corinthians traz o Balbuena, traz o Gil de volta. Ah, mas agora falando sério, o Balbuena vocês achavam que ia ser uma má contratação? Eu não, Não, achei. Então, Não, eu, Balbuena não. quando contratou A pelo maioria nome, deles eu não. falei, legal. Só que eu não tô lá vendo o jogador. E o Corinthians tem, como eu já falei, uma análise de desempenho ótima. Os caras sabiam, ou deveriam saber, eu tenho quase certeza que sabiam, que ele não estava legal. Aliás, ele passou pela Inglaterra de passagem. Alguma coisa tava... Tem que olhar o cara, Em não é o cima nome do disso- cara que vai jogar. É o momento dele. O que o Flávio falou, e aqui é informação, tá? E não é só no caso do Corinthians, um pouco mais, um pouco menos os clubes, e depende do negócio.
Esses análises que às vezes falam, isso é frescura, não vale. Não, gente, é trabalho sério, é trabalho bem feito. Muito bem feito. Só que é o seguinte, eles não mandam, eles dão um relatório. Inclusive, às vezes, tem cara, não vou ficar citando alguns que eu sei, alguns, e a esmagadora maioria, eu, claro que eu não sei, mas assim, eles não recomendam a contratação, ele é feita. Ou uma contratação quem manda muito é recomendada... empresário, o empresário manda demais. O clube, não, o clube deve... Empresário e torcida, porque você às vezes pra calar a torcida... Também, claro. Empresário que manda no Corinthians e no São Paulo, amigo. Tem uma coisa... Mas aí você, pra calar a torcida, o Flamengo faz muito isso também. Pra calar a torcida, você faz uma contratação de um nome de peso. O Flamengo traz... E uma coisa mas tá bom. Não, mas o que eu tô te falando é nome de peso, Flávio. Sim, mas olha, mas não tem problema trazer nome de peso desde que funcione. Se você gastar muito no Pedro, maravilha. Mas você vê o Vidal. O Vidal não deu em nada. Você já reparou que o Vidal não deu em nada. Só você achava que ia dar. Achava mesmo. O Yuri Alberto, vamos de novo lembrar desse cara. O Yuri Alberto, ótima contratação no Corinthians. O Yuri Alberto, ótima contratação. Mas você não pode dar o Robert Renan. Mas a contratação é ótima. Não só isso. Jogador caro, mas jovem. Esse perfil de jogador, ok. O Gabigol foi mau negócio pro Corinthians, foi um ótimo negócio. Pro Flamengo. O Pedro foi mau negócio, ótimo negócio. Aí tem uma diferença entre os dois. O Flamengo foi um exemplo que o Pilhado citou e foi bom. Mas tem uma diferença. Por que o Flamengo consegue trazer jogador de 23, 24 anos? Porque ele tem dinheiro para meter 15 milhões de euros. O quanto custou a Arrascaeta do Cruzeiro? Foi perto caríssimo. Disso, foi 15. E deu uma confusão na época. Porque o jogador da base do Flamengo é do Flamengo. O Gabigol também, quando comprou da Inter, mas quanto ele vendeu o Vinícius? Não só o Vinícius, o Flamengo vendeu o Léo, zagueiro, 45, para os 10, 12. Léo Duarte. Você vende o teu jogador. O Renê vendeu muito bem. O Corinthians, o jogador da... Quanto o Corinthians ganhou do Robert Renan? Nada. Então, o Flamengo com o Léo Duarte, que é o zagueiro que a gente mal consegue lembrar, ganhou um dinheiro legal. O Renê, que é muito bom jogador, ganhou muito bem. O Paquetá muito bem. Então, o Flamengo tem sabido vender muito bem. Não, né? Ele revela o jogador dele. Não só revela, mas vende bem. O Corinthians, exato. O Arrascaeta, por exemplo, o Arrascaeta foi 15 milhões de euros. Se você tiver um moleque bom, se o Corinthians segura o Robert Renan um pouco mais, ele ia pegar um caminhão de dinheiro. O Robert Renan, o Flamengo ia vender por uns 20. E já começa com o Marquinhos. E não ia ser agora. O Marquinhos, o Willian, todo jogador mal vendido. Palmeiras vendeu o Hendrick por 72. Então, é isso. Mas o jogador é dele, o dinheiro é todo do Palmeiras. Não adianta, se o jogador não é teu, você está emprestando. Você é barriga de aluguel. E o mercado sabe a condição. Hoje, para você negociar, comprar o jogador do Flamengo, você sabe que você vai ter que pagar muito. Porque é mérito do Flamengo, que arrumou a casa desde 2013 com Bandeira de Melo. E aí você já faz, você vira o Benfica. Você vira o Ajax, você mata aquela primeira parada que eles faziam, comprava o jogador a preço de banana, o Benfica vinha aqui, comprava por 2 milhões de euros e vendia por 40. Mas é que o Flamengo já está vendendo direto. Mas o Benfica também é sortudo. Teve mérito com o Enzo Fernandes, mas é sortudo. Chega o Chelsea, paga 121 milhões de euros. Acontece isso ainda. Vai você, leva a águia junto. Acontece isso ainda, claro.